Glória a Deus. Querido, você que sentou, está com a sua Bíblia, abre comigo em Romanos, capítulo 3. Deus de amor, fala para o seu irmão, você está seguro nos braços do Senhor. Quantos estão se sentindo assim? Seguros no braço do Altíssimo. Aleluia. Eu quero ministrar sobre a glória dos filhos. Eu estou falando para filhos de Deus aqui, amém? A Bíblia diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E eu quero ministrar sobre a glória dos filhos. Romanos 3:23 vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Preste atenção. Quando Deus formou Adão do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, o homem foi feito alma vivente, foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o homem recebeu da parte de Deus a sua glória, a sua majestade, o seu brilho. O homem recebeu da parte de Deus a autoridade, e através da glória que o homem recebeu da parte de Deus, ele poderia governar toda a terra. Mas quando o homem pecou, o pecado o fez separação entre ele e Deus, e o pecado privou o homem dessa glória. Através do pecado, como diz Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória, o homem se afastou e perdeu essa glória que ele recebeu de Deus. A imagem de Deus na sua vida foi corrompida, foi deturpada, e o homem perdeu o domínio e autoridade sobre a terra. E agora em Cristo Jesus, e o versículo vai continuar, se você prestar atenção no versículo 24, diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Em Jesus, essa glória vai ser restaurada, porque o homem não poderia restaurar essa glória por si mesmo e pelos seus atos, porque o homem, pelo seu próprio esforço, não teria condições de restaurar essa glória que foi perdida através do pecado, porque o homem pecou, todos pecaram, e agora era necessário que alguém sem pecado pudesse fazer isso, e Jesus, através de Jesus, o Senhor vem restaurar essa glória que nós perdemos. Você pode dizer um glória a Deus por isso? A palavra glória, no Antigo Testamento, em hebraico, no original hebraico, quer dizer kabod. E essa palavra aparece em Gênesis 31, quando os filhos de Labão olham para toda a riqueza que Jacó conquistou por meio de uma direção de Deus, e eles vão atribuir a riqueza e a glória de Jacó, e eles vão atribuir a riqueza de Jacó a uma glória, e a palavra riqueza que aparece ali é kabod, porque Jacó, através da sua riqueza, ele tinha glória dos homens. E essa palavra kabod deriva de uma outra palavra, quer dizer kabed, que também está falando de riqueza. E a palavra kabed no original hebraico quer dizer peso. Quando nós damos glória a Deus, nós damos peso e importância a Ele e a sua palavra, amém?
Nós damos glória a Deus quando fazemos isto. E a palavra Cabed também, em Gênesis 13, se refere a Abraão, que ele era muito rico. Então a palavra do Antigo Testamento de glória está ligado à riqueza, a esplendor e majestade. Nós percebemos que quando Salomão vai construir o templo, por uma direção que Davi, seu pai, recebeu da parte de Deus, havia muito ouro, muita prata, muita riqueza no templo de Salomão. O reino de Salomão foi um reino glorioso, aonde todas as nações da terra viam a sua glória, porque era um templo riquíssimo e um reino riquíssimo, Havia muito ouro, muita prata no templo de Salomão. E tem uma palavra em Ageu 2:9. Deus levanta um profeta Ageu, quando o povo está reconstruindo o templo. E o profeta Ageu, para consolar o povo, que estava terminando de reconstruir o templo, depois do exílio da Babilônia, aonde esse templo já não tinha mais ouro nem prata, porque os inimigos de Israel haviam saqueado o templo e tirado todo o seu ouro, toda a sua prata. E agora o povo de Deus volta do exílio da Babilônia, sem ouro, sem prata, não havia nada. E eles começam a reconstruir o templo, e o que eles poderiam fazer era reconstruir com madeira e pedra. E eles começam a construir, e os antigos que lembravam do templo de Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, começavam a chorar, porque lembravam daquele templo glorioso que havia. E aí Deus levanta o profeta Ageu, em Ageu 2:9, e o profeta diz o seguinte a eles: a glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus levanta o profeta para consolar o povo, dizendo: olha, não olhe para a aparência e para a riqueza exterior, para a aparência exterior, porque essa casa está sendo reedificada com base na minha vontade, e a glória desta casa vai ser maior que a da primeira. E esse templo de Zorobabel é o mesmo templo de Herodes nos dias de Jesus, perdão gente, estou com a boca seca, nos dias de Jesus, aonde Jesus entrou, e quando Jesus entrou no templo, a glória entrou, amém? Por isso que a glória da última casa é maior que a da primeira. E o que isso quer dizer espiritualmente para nós? Jesus está mostrando para nós que a antiga e a nova aliança. O templo de Salomão representava a antiga aliança, a lei, que era um período glorioso, tinha glória. Mas agora a nova aliança, por meio de Cristo, a glória excede muito mais. Mesmo que não tenha aparência exterior, mas a glória excede, porque Cristo conquistou essa glória por nós. Olha o que diz em 2 Coríntios 3:9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. O apóstolo Paulo vai dizer que o ministério da lei, a lei era um ministério da condenação e um ministério de morte. Por quê? Porque pela lei ninguém conseguiria se justificar diante de Deus. Aliás, o propósito da lei foi mostrar para o homem que ele é pecador. Foi mostrar para o homem o pecado, porque se não há lei, não há pecado. O pecado só é julgado quando há lei, vocês concordam comigo? Como que vamos julgar se alguém transgrediu se não há lei? Se não houver a lei dizendo não matarás, matar é lícito, não há lei. Então a lei, apesar de ser justa, santa e boa, produziu em nós condenação e morte, porque através da lei nós conhecemos o pecado. A lei teve o propósito de mostrar para o homem que ele é indesculpável diante de Deus e que ele necessita de um Salvador. Porque a lei veio mostrar para nós que nós somos miseráveis.
que nós transgredimos o tempo todo, que nós não fazemos o que é certo, e que nós necessitamos de Cristo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que a lei serviu de tutor para que nós pudéssemos receber a Cristo. Nos conduziu a Cristo a lei. E esse ministério que foi glorioso, segundo a Bíblia, muito mais excederá em glória o ministério da justiça cumprido em Cristo Jesus. Porque esse ministério da justiça traz vida, traz paz, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E agora essa glória que nós perdemos foi restaurada através de Cristo. Vira para o seu irmão e fala: você recebeu a glória de Cristo. Olha o que diz em João, capítulo 1, versículo 14. Eu estou mais calmo. Amém? Vocês estão fazendo uma cara de que não estão entendendo? Vocês estão entendendo? Amém? Amém. João capítulo 1, versículo 14 diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Os discípulos vão dizer que viram a glória em Cristo, a glória do Pai. E se eles viram a glória em Cristo, é que a glória pode ser contemplada. E se essa glória estava em Cristo, ela também está em nós, porque nós recebemos de Jesus a mesma glória. Agora eu quero que você entenda algo. A palavra glória no Novo Testamento é doxa. O Novo Testamento foi escrito a maior parte em grego, amém? E a palavra no original grego é doxa. E ela tem algumas definições. E eu quero deixar aqui uma definição que no meu ver é a mais importante. Tem uma definição dessa palavra que diz que glória é sempre a opinião positiva a respeito de alguém, que resulta em louvor, honra e glória. E quando nós recebemos da glória de Cristo sobre nós, através do seu sacrifício perfeito na cruz, amém? Ele restaurou os filhos à glória. Olha o que diz a palavra em Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Através do seu sacrifício, Cristo trouxe muitos filhos à glória. E se a glória, segundo o original grego, é sempre a opinião positiva a respeito de alguém que resulta em louvor, honra e glória, quer dizer que a mesma opinião que o Pai tem acerca de Cristo, Ele tem a nosso respeito, porque nós recebemos a mesma glória de Cristo. Quantos podem dizer amém? O que eu estou dizendo é que quando o Pai olha para você, Ele vê a glória de Cristo em você. E o que Deus pensa a seu respeito é sempre uma opinião positiva, que resultará em louvor, honra e glória. João 17:22 vai dizer o seguinte, deixa eu achar aqui. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Recebemos da mesma glória que Cristo conquistou naquela cruz. Foi restaurado nas nossas vidas a glória. Agora um detalhe que você precisa atentar, que essa glória foi restaurada única e exclusivamente pela obra de Cristo na cruz. Não foi pelos nossos atos de justiça e nem pelos nossos atos diante de Deus, mas única e exclusivamente por sua graça, por aquilo que Cristo fez a nós.
Então quer dizer que quando Deus olha para nós, Ele sempre olha através de Cristo, e essa glória, uma vez restaurada, ela não muda, ela não sai mais de você. Você agora é glorioso, e Deus sempre pensa o bem a teu respeito. Olha o que a Bíblia vai dizer, Jeremias 29, eu é que sei pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Você sabe por que Deus está dizendo que eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito? Porque muitas vezes nós não sabemos os pensamentos que temos a nosso respeito, e muitas vezes através das nossas atitudes nós andamos debaixo de acusação e condenação. Deus está dizendo, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Porque às vezes nós achamos que Deus pensa mal a nosso respeito. É assim ou não é? Quando nós erramos, quando nós falhamos, para pensar, quando você falha com alguém, você logo imagina que o que aquela pessoa pensava a teu respeito, ela deixou de pensar. A opinião boa que ela tinha a teu respeito, ela deixou de ter porque você falhou com ela. É assim ou não é? E aí logo você se culpa e anda debaixo de condenação, porque você imagina no seu pensamento e no seu coração que aquela pessoa não vai gostar mais de você, não vai te amar mais, que você pode perder a amizade dela porque você falhou com ela. Nós constantemente andamos assim, e nós atribuímos muitas vezes isso a Deus. Caímos, falhamos, pecamos, não fazemos a vontade, somos desobedientes, e logo atribuímos que Deus não nos ama mais, que Deus não vai nos abençoar mais. E a Bíblia está dizendo, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, os meus pensamentos a teu respeito não mudam, são sempre de paz e não de mal, são sempre de bem, para dar o fim que você deseja, porque quando eu olho para você, eu olho através de Cristo, e se Cristo é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, vocês também são os meus filhos amados em quem eu tenho prazer. Independente do que vocês façam, porque a glória foi restaurada pelo que Cristo fez, e não pelo que vocês fizeram. Então independente do que vocês façam, essa glória nunca vai deixar de estar sobre a vida de vocês, porque Jesus conquistou na cruz, e está consumado. Quando Deus olha para nós, querido, você pode dar um glória a Deus por isso? Porque eu estou dizendo, de repente você não está entendendo, eu estou dizendo que quando você acorda de manhã, você pode ter a certeza no seu coração que o que Deus tem para a sua vida é bom, que Ele pensa bem ao teu respeito, que Ele te ama, que você é alvo do amor dEle constantemente, que Ele está pronto para te abençoar. Ele não é como nós, que agimos diferente quando as pessoas falham conosco, ou quando falhamos. Ele não é como nós, que julgamos as pessoas baseadas no seu estado. Como assim, pastor? Há uma diferença entre posição e estado. A nossa posição diante de Deus não muda. Você diante de Deus, por meio de Jesus Cristo, e tão somente por meio de Jesus, você é chamado de justo, de santo, de filho. E Deus tem sempre uma opinião positiva a teu respeito. Essa é a nossa posição diante de Deus. Agora o nosso estado pode mudar, e muda. Constantemente o nosso estado muda. Às vezes você está triste, desanimado, nervoso, irado, cansado, é ou não é verdade? Às vezes você está de bom humor, cheio de alegria, às vezes você está generoso, tem dia que nós estamos generosos, tem dia que nós somos mesquinhos, avarentos, é verdade ou não é? E aí qual é o problema? O problema é que nós avaliamos a nossa posição diante de Deus baseada no nosso estado. E quando nós fazemos isso e olhamos para as circunstâncias que estamos vivendo, de repente um pecado que você caiu, você logo avalia que Deus não te ama mais, que Deus não te quer mais, que Deus não vai te abençoar mais.
E aí você logo traz para si condenação e acusação, e essa é a arma do diabo para neutralizar muitos crentes. Tem muitos cristãos vivendo debaixo de acusação e condenação, e isso o diabo tem agido na vida deles, porque uma pessoa debaixo de acusação e condenação, ela não se aproxima de Deus, ela se afasta, porque ela vincula que Deus está de mal com ela, que Deus não a ama. Uma pessoa que pensa assim, que olha para a sua vida e se avalia baseado no seu estado, quando ela cai, ela já pensa que Deus não quer mais ela, e ela pensa assim: como eu vou liderar a célula? Eu caí, como eu vou me achegar diante de Deus? Eu estou no erro. E essa é a arma do diabo para afastar muitos crentes. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que por meio de Jesus Cristo, nós estamos assentados nos lugares celestiais com Deus. Não foi pela sua boa conduta, nem pela sua obediência à palavra, foi pela obediência de Cristo. A palavra diz, como nós lemos em Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6, que Jesus, por meio de Jesus, o Pai nos fez agradáveis a si. Você é agradável a Deus. Então quando você for se avaliar, mesmo diante do erro, se avalie com base na sua posição. A sua posição não muda diante de Deus, é eterna. Você é justo, santo, é assim que Ele pensa a teu respeito, a sua posição não muda. E quando nós começamos a nos avaliar baseado na nossa posição diante dEle, a nossa vida muda, as nossas atitudes começam a mudar. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma vez que você cai e se avalia com base na sua posição, você diz: eu sou justo. E essas atitudes não são atitudes de justo, mas eu sei que eu posso me achegar com intrepidez e com confiança ao trono da graça, porque Ele está pronto para me ajudar, porque Ele é o sumo sacerdote que se compadece das minhas fraquezas. E você vai com inteira certeza de fé diante de Jesus, dizer: Jesus, me ajuda. E Ele está pronto para te ajudar, porque você sabe que por meio de Cristo, o Pai está de braços abertos te esperando. Não muda, porque a glória de Cristo está sobre a sua vida, e você tem a plena certeza de que a sua posição diante de Deus não mudou, e que Ele pensa bem a teu respeito. E quando caminhamos por essas verdades, querido, o nosso relacionamento com Deus muda. Agora, não ignore o seu estado. Não ignore. Nunca se avalie baseado no seu estado. Eu achei interessante que nós estávamos em Goiânia, na Conferência Internacional da Vinha, basicamente umas 6.000 pessoas. E veio um pastor do Paraguai, pastor Emílio Abreu, maior igreja do Paraguai. O templo deles é para 20.000 pessoas. Metade de Santo Antônio cabe dentro da igreja dele. E ele fez uma pergunta. Ele falou assim: quem é pecador aqui, levanta a mão. E alguns levantaram a mão. Ele estava diante de uma ministração falando sobre identidade. Ele estava ministrando sobre identidade, sobre quem nós somos em Deus, por meio de Jesus Cristo. E no meio da ministração ele perguntou: quem é pecador aqui, levanta a mão. E alguns levantaram a mão, poucas pessoas diante do número que havia. E eu gostei do pregador que ele falou: vocês não entenderam nada. Eu não estou dizendo quem não tem pecado, porque pecar nós pecamos. Eu estou dizendo quem é pecador, porque Deus não nos olha mais como pecadores. Deus nos vê como justos, santos e como filhos. Quando Deus olha para você, Ele não vê iniquidade em você. Números 23, 20, vai dizer o seguinte, deixa eu mostrar para você. Eis que recebi mandado de abençoar, pois Ele tem abençoado, e não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Esse contexto aqui
é do povo de Israel passando pelas terras de Moabe para chegar em Canaã. E o rei moabita, Balaque, contratou Balaão, profeta de Deus, para profetizar contra o povo de Deus e amaldiçoar o povo. Só que Deus falou para ele: não adianta você fazer isso. E ele vai virar para o rei e vai dizer: olha, eu recebi ordem de abençoar esse povo, e não tem como revogar a bênção, porque Deus não viu iniquidade nesse povo, não há maldade em Jacó. E aí o profeta, agora querido, para e pensa, se tem um povo que pecou durante seu andar no deserto, foi o povo de Israel. O povo murmurava contra Deus constantemente, o povo desobedecia a ordem de Moisés, o povo fez para si um altar de idolatria, o povo queria voltar para o Egito comer cebola. Se tem um povo que tinha pecado, era esse povo. Mas Deus, quando olhava para ele, Deus quando olha para nós, Ele não vê pecado e nem iniquidade, e Ele escolheu nos abençoar por meio de Cristo. Quando Deus olhava para aquele povo no deserto, Ele via o tabernáculo, Ele via o altar de holocausto onde o cordeiro era imolado pelo sacrifício, pelo pecado do povo, e Ele via a arca da aliança, onde representava a presença do seu filho. Então quando Ele olhava para aquele povo, Ele via Cristo. Quando Ele olha para mim e para a sua vida, Ele vê Cristo. Por isso que Deus escolheu nos abençoar. A bênção para você. Ele não vê iniquidade e não vê pecado. Agora, nós temos pecado, mas a nossa posição diante de Deus não muda. Nós somos justos e santos, mas não podemos ignorar o nosso estado. Se você está em pecado, você deve se autoavaliar, porque ainda que o pecado não mude a nossa posição diante de Deus, pode mudar a nossa posição diante dos homens. Você pode dar um mau testemunho, e a sua mente ficar confusa, e a sua paz ir embora, por causa da comunhão uns com os outros, porque quem está em pecado não pode ter comunhão um com o outro. Então, o pecado pode mudar a nossa posição diante dos homens, por isso que nós não podemos ignorar o nosso estado. Se você está em pecado, se autoavalie para melhorar, mas nunca para se autocondenar e se acusar, porque essa é a arma do diabo para te parar, para te travar. Quantos estão entendendo? Digam amém. Agora, por que nós não podemos ignorar o nosso estado? Porque por mais que somos filhos, se estamos no erro, o pai vai nos corrigir, porque o pai corrige o filho a quem ama. E a disciplina de Deus é para tratar com o nosso estado, com o nosso pecado. Agora, a disciplina de Deus é na exata medida do seu amor. Deus Pai te disciplina porque Ele te ama. E a sua disciplina não é pesada. E a sua disciplina nos traz de volta para o lugar que Cristo conquistou na cruz. Estão me entendendo? Você precisa permanecer na sua posição. Vira para o seu irmão e fala: permaneça na posição. Não só você deve permanecer na posição que Deus conquistou por você, como você agora deve avaliar o seu irmão baseado em quem ele é em Cristo. Pare de julgar. Nós logo quando vemos uma pessoa caindo, nós julgamos. Isso daí não é de Deus que nada. Isso daí não é cristão que nada. Isso daí está vivendo um faz de conta, está fingindo que é cristão. Não, porque Deus não olha assim para ele. E se ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que ele é filho. E se ele é filho, uma vez que é filho, será sempre filho. A sua posição diante de Deus não muda, independente dos erros. Deus vai tratar com ele. Deus pode usar as pessoas para tratar com essa pessoa, mas nós nunca podemos avaliar a pessoa baseado no seu estado. Amém?
Importante reconhecermos a disciplina de Deus, querido. A disciplina de Deus é sempre para o bem e nunca para o mal. É sempre para o bem e nunca para o mal. Se entendemos que a glória que recebemos de Cristo é a opinião positiva que Deus tem a nosso respeito, logo, quando damos glória a Deus, exaltamos o teu nome, damos glória a Ele, porque Ele é digno de toda honra e glória, amém? Porque foi Ele que conquistou tudo isso na cruz. É a mesma coisa. É a opinião positiva que temos a respeito de Deus. E essa opinião não pode mudar. E isso é uma dificuldade que temos, porque quando estamos passando por circunstâncias difíceis, quantos aqui estão passando por alguma circunstância difícil? Nós logo atribuímos que Deus está fazendo isso, ou Deus não ama, ou Deus está irado, ou Deus não, ou Deus não quer fazer. E aí nós temos uma opinião errada a respeito de quem Deus é. Se Ele sempre pensa positivo a nosso respeito, se os pensamentos a nosso respeito é de bem e não de mal, nós devemos ter o mesmo pensamento a respeito dele, porque o Senhor não muda. A Bíblia diz que Deus é amor, e que Ele nos ama incondicionalmente, e que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. O Senhor não muda. Então, mesmo vivendo circunstâncias difíceis, a sua opinião a respeito de Deus é baseada no seu caráter, no caráter de Deus, em quem Ele é. Quantos podem entender? O Senhor deixou isso claro para nós em Romanos 4:20, falando acerca de Abraão. A Bíblia diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que Ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Querido, Abraão estava vivendo uma circunstância impossível, além das suas forças. Deus havia prometido um filho, e ele já estava com 100 anos de idade, o seu corpo todo amortecido, Sara, sua esposa, estéril, e a promessa ainda não tinha acontecido. Mas Abraão permaneceu dando glória a Deus. E por que ele pôde permanecer dando glória a Deus? Porque ele estava firmado no caráter de Deus, em quem Deus é. E ele sabia que o Senhor não muda, e que o Senhor era fiel para cumprir a promessa que Ele havia prometido. O Senhor é fiel para cumprir toda a promessa que Ele prometeu para você. Continue dando glória a Deus, porque dando glória a Deus você será fortalecido na fé. E dar glória a Deus é estar firmado em quem Deus é. O Senhor não muda. Amém? Se coloque de pé.